Olá, amigos e amigas do Nota Terapia. Estamos aqui mais uma vez para comentar um filme de livro para vocês. E dessa vez nós vamos falar do filme Doutor Sono, de 2019, baseado no livro do Stephen King. O filme é um grande filme de suspense, que na verdade é a continuidade do Iluminado, o grande clássico do Stephen King. A sinopse desse filme, a gente tem a história do Danny Torrance, que no Iluminado é uma criança e agora é um adulto que virou um alcoólatra muito traumatizado por tudo que aconteceu com ele na vida. Então ele resolve parar de beber e ir para uma cidadezinha. Quando ele recebe um contato telepático de uma menininha que descobriu que um grupo de espíritos malignos está sequestrando e sugando alma de crianças para poder viver eternamente. Essa é mais ou menos a sinopse que eu consigo fazer, porque sem dar muito spoiler. E aí vamos falar sobre esse filme hoje aqui no nosso podcast. Luísa, o que você achou de Doutor Sono? Bom, acho que a primeira coisa que não tem como não falar é que é uma ousadia, no mínimo, trazer para o cinema uma continuação de um clássico que é o Iluminado, do Stanley Kubrick. E isso traz uma série de desafios, eu acho, para o filme, porque a sequência do livro é o Stephen King dando sequência à sua própria história. Nesse caso, é um novo filme sendo produzido com o objetivo de ser uma sequência de um dos filmes mais importantes da história do cinema, né? Em relação a isso, ao filme como uma continuação do Iluminado, eu acho que o filme acaba perdendo muitas das coisas que estão presentes no Iluminado. É um filme muito menos assustador do que o Iluminado, e isso, enquanto filme mesmo, não necessariamente a história, né? As escolhas de direção e de trilha sonora e de tudo, né? Faz dele um filme que, como um filme de horror, é um filme que não é um filme da qualidade do Iluminado. Mas, ao mesmo tempo, é um filme que é muito bom de assistir. Eu acho que quem é fã do Iluminado, como nós somos, sente em vários momentos do filme aquela vontade de dar um risinho, de você ver algo que fez parte do Iluminado ser resgatado ali nessa nova história, que ainda que seja uma continuação, é uma outra história, né? Uma história com início, meio e fim nela mesma, né? Eu só quero acrescentar uma coisa que eu esqueci de falar no começo, que a direção desse filme de agora é do Mike Flanagan. Então é isso, você tem um primeiro filme muito famoso do Stephen King, dirigido pelo Stanley Kubrick, e agora você tem o Mike Flanagan tendo o desafio de dirigir esse filme sobre o Doutor Sono. Bom, de cara a gente já sabe que vai ser muito difícil fazer e que ele vai ser pior do que o filme do Kubrick. Entretanto, eu acho que ele faz isso com bastante respeito, dignidade, cuidado, como se fosse um filme de homenagem. Eu acho que o Doutor Sono, primeiro de tudo, é uma homenagem ao grande clássico do cinema. E eu acho que uma outra coisa que é sensacional, que a gente tem que dizer, é que eu nunca imaginei que um filme de suspense poderia ter 3 horas. Haja suspense para manter essa história viva por tanto tempo. E aí eu acho que o Mike Flanagan arrasa, porque ele consegue construir uma coisa que faz muita falta nos filmes de suspense, um psicológico das personagens com muito cuidado, com muita atenção, de modo que a gente tem uma pluralidade imensa de personagens e todos eles são desenvolvidos de alguma maneira, de modo que o desaparecimento, a morte de qualquer um deles vai fazer muita falta, né? E aí eu acho que a dupla da construção, que é a do Ewan McGregor como Danny e a menininha como Abra, acaba criando uma ponte muito interessante com o Iluminado sem ficar saudosista, porque é uma homenagem que empurra a história pra frente. Porque o Danny é um iluminado, a menina é uma iluminada, e ela se chama Abra, por causa de um truque de mágica do Abracadabra. E aí eu acho que empurra a história pra frente com uma nova menina sendo iluminada por toda essa história, e ela terminando o filme, e aí não é um spoiler, retornando pro grande lugar da primeira história. Então eu acho que o filme meio que completa uma coisa, não que fica aberto no filme do Kubrick, mas ele completa a homenagem empurrando a história pra frente, né? Sim, eu acho isso também. Eu acho que talvez em alguns momentos do filme perca um pouco a sua própria história com a intenção de fazer remeter sempre ao Iluminado. E aí eu acho que isso fragiliza um pouco esse filme ele próprio, porque o Iluminado é o Iluminado e não tem o que você possa fazer para reconstruir o Iluminado em outro filme. Mas ao mesmo tempo eu concordo com você que em grande parte do filme, para mim, esses retornos ao Iluminado pareceu mesmo uma homenagem a essa obra que
que é uma obra fundamental do cinema, né? Mas eu acho que é uma celebração também do próprio cinema, porque a gente vê cinema prestando atenção no cinema do cinema, sabe? Sim, sim, como se o filme te fizesse o tempo todo recolocar na sua memória os próprios procedimentos do filme do Kubrick, né? Isso. Eu acho que isso é interessante. E foi o que eu falei no início, eu acho que a história desse Dr. Sono, ela é uma história cativante, né? Você fica mesmo interessado no desenrolar da história. E aí não só porque você sente uma espécie de empatia pelo Danny que a gente acompanha no Iluminado, mas porque a história é bem construída, né? Eu gosto muito da história, mas eu acho que a chave que mais faz sentido para a leitura do filme talvez seja menos uma continuação do Iluminado do que um filme que dialoga com o Iluminado, que tem pontos de contato com o Iluminado. E eu acho que nesse sentido, tentando levar para um outro lugar, mas mantendo, eu acho que é muito interessante tanto pro Stephen King fazer uma continuação do Iluminado, porque ele faz essa continuação depois de tanto sucesso que o Iluminado fez, que provavelmente é o maior sucesso dele, e depois do filme do Iluminado, que é um dos maiores clássicos do cinema. Eu não consigo imaginar um mundo sem a existência do filme do Iluminado e o cinema sem o Iluminado. Então eu acho que também o que é interessante é essa falta de respeito com a própria história. É você mostrar que por mais que a gente esteja lidando com as maiores obras do mundo, aquela coisa que o Antonin Artaud fala, é preciso acabar com as obras-primas, eu acho que é isso. Eu acho que a falta de respeito com as obras-primas faz a gente perceber que histórias são incríveis porque são histórias. E aí elas vão sendo atualizadas o tempo inteiro dentro do seu próprio universo. E aí isso me remete também às próprias personagens que querem se manter vivas a qualquer custo. Então elas vão retirando a vida de outros seres para elas poderem ficar vivas. Então é como se o Stephen King e o Mike Flanagan estivessem fazendo a mesma coisa. Ela vai retirando a vida do Iluminado para fazer essa história viver como um filme próprio. E aí ela se mantém como se fosse um zumbi, uma parte, um adendo, uma nova conversa. E aí a gente pode dizer que o Dr. Sono é uma espécie de fanfic do Stephen King da própria obra dele, o Iluminado. E aí fica genial. E eu acho que tem uma coisa, num outro sentido complementar disso que você está falando sobre essas atualizações, né? Que tem a ver com a escolha das próprias interpretações no filme, né? É interessante pensar que o filme escolheu uma menina negra como protagonista para essa história que vai aí carregar mais ou menos uma história tão clássica quanto o Iluminado. E aí eu acho que nesse sentido o filme acaba atualizando algumas questões que são interessantes. É claro que não faz por si só isso não transforma por si só algo em um bom filme, mas eu acho que nesse caso tem a ver um pouco com essa lógica de atualização de questões que estavam em contato com a história do Iluminado, né? Totalmente. Principalmente porque tem aquela clássica história de que espíritos só assombram famílias de classe média ricos, né? E até hoje só assombravam pessoas brancas. Então eu acho que é isso, assim, tá trazendo pro presente as histórias de terror de uma forma de dar maior representatividade, igualdade e trazer o mundo de hoje em dia pra esse tipo de história também, né? Das discussões que a gente faz com tanto cuidado, agora estão aqui no mundo dizendo coisas novas, né? E por isso que eu acho que o filme é tão interessante e tão divertido de assistir. Bom, e agora chegamos no momento mais importante de nossa conversa, e aquela que todo mundo adora. Luísa, que nota você dá para Dr. Sono? Minha nota para esse filme é um 8. Eu acho que é um filme de suspense bom. Não é um filme de suspense maravilhoso, como é o Iluminado, mas é um bom filme de suspense. É uma história bem contada, bem narrada, que te chama a querer saber o desenrolar dela. E acho que também, assim, pra quem gosta, pra quem é fã do Stephen King, pra quem gosta do Iluminado, aciona algumas nostalgias muito gostosas durante o momento em que você tá assistindo o filme. Eu vou dar uma nota 8,5, um pouco melhor que você, porque eu acho que num momento tão difícil que a gente vive,
inclusive, em relação à arte, homenagear a arte na arte é uma das coisas mais bonitas que a gente pode fazer. E ter assistido esse filme me fez pensar o quanto tem gente criando e tem gente viva fazendo coisas tão incríveis. Então é maravilhoso que exista no mundo um cara como Stephen King, que apesar de ser um best-seller e escrever um gênero tão pop quanto o suspense e o terror, seja tão criativo e tenha a capacidade de criar tantas histórias que já habitam o nosso imaginário, né? E ter um cara como Flanagan que encara fazer essa adaptação, que é um grande desafio que eu acho que pouca gente teria coragem de assumir. E esse foi mais um livro de filme aqui no Noterapia, mais um podcast. Siga a gente nas redes sociais, comente aí o que achou, dê a sua curtida ali, que a gente volta qualquer dia falando coisas muito interessantes e belas e incríveis, porque nós somos sensacionais. Não é mesmo, Luísa? Quanto a isso eu não sei, mas nós voltaremos. Então até mais, gente. Um grande abraço e tchau, tchau. Até mais.